E aí, galerinha? Olá, gente. Segundo episódio da quarta temporada de Slime. A gente tá gravando seguidinho porque a gente atrasou 2 semanas, né, esse daqui. Porque a gente tava reassistindo o Slime no Discord com a galera. A gente assistiu todas as temporadas, todos os episódios. Isso aí, é o Cine Por isso que chegou Discord. atrasado. Isso, Cine Discord. Então, se vocês quiserem apoiar o canal, só se tornar membro, que daí vocês conseguem lá no nível Yusha ter acesso ao Discord. Além do Cine Discord que a gente faz vez ou outra, tem acesso a todos os nossos redes sem edição. É isso aí. Bom, vamos lá? Vamos. Ah, o grupinho do Masayuki. Nossa, Ó, já tá no 30º piso. sala de boss aí. Que é isso? Ah, não. Ah, é um Eu ia- Oni. É Oni? Eu ia não lembro. perguntar se era Do boizão lá, né? Do Minotauro É. lá, né? Que ele tá devendo uma luta. Ele não luta, na verdade. Ele luta, será? Que ele Não. faz alguma coisa ou ele depende da sorte? Ele só tem carisma só, ele não luta. Mas, gente, ele tem que aprender a se defender, né, não? Gente, as pessoas que estão em volta dele criam a própria fanfic, né? Uhum. Ele tem sorte que ele arrumou um grupo bom, pelo menos. É, eles são fortes, né? Uhum. O boss. Que tremendo, coitado. Coloca ele pra treinar com o Hakuro. É, realmente. É precisa. Ah, pronto. E vai cair bem. Ai. Plif. Meu Deus do céu. Isso é conveniência de roteiro, amor. Isso é conveniência de poder. Nem ele acredita. Eu fico com dó dele. Olha os desenhos. Eita. Bom que ele realmente virou um garoto propaganda, né? Totalmente. A fique. Cosplay. Os elfos? Parece. 大衆人気は絶大みたいだね。勇者正幸さん。リグルさんまでやめてくださいよ。僕はほとんど何も。 Na verdade, ele realmente não fez mesmo. Mas ele não mentiu. でもさ、本当に大盛況だよ。各階層から行ける休憩区域とか、上に出してくれたアイデアもバッチリだったし。そう95階層の街に繋がっている扉ですな。通行料は銀貨3枚。Nossa, tem. 使用料ではありますが、宿屋が評判で Nossa, velho, é uma pousada mesmo. Uma pousada no 95º piso, mas aí se a pessoa quiser sair de lá pra ir pro Eu acho que não tem 96º, não tem como? Não. Deve ser um lugar isolado. A Ramirez deve ter feito um portal à parte só pra esse nível. 文句なしだ。そういえば最近目立つ冒険者がいますよね。チームリョクラ。たった3日で20階層を突破した新進気鋭のパーティーだな。攻略速度の鍵はリーダーのエレメンタラーだろう。精霊行進を行ってダンジョンにいる精霊から道を聞き出しているんだ。で、ラファエル先生が教えてくれたんだ。 Então é verdade. 私なら妨害できるけど。いや、やめておこう。これも一つの攻略法だ。目立つチームも複数いる方が盛り上がるだろ。Ela só não pode chegar no Velder. おかげさまで収益も上り調子ですしな。 Não que isso seja um problema também, né? Não, tem Isso aquela é um problema questão. pra ela. Tem aquela questão que a gente falou antes, lembra? Que o Velder ele é pego na lava. Ah, verdade. そろそろ私への支払いも。 Nossa.
É tão legal um monstro do nível dele fazendo coisas simples. No final, o Veldora só precisava de um amigo. Uhum. 地上の町まで潤い新たに取引したいと西側諸国の商人も増えておるほどですぞ。そうか、狙い通りだな。俺たちの国は相手の欲を刺激して人を呼び込んでる。その辺満たす相手だと思ってもらえたならうまく付き合っていけそうだな。はい、我々は信用されたと見て間違いないでしょう。すっかり財務大臣が板についてきた。 Ele tá adorando, o dinheiro tá entrando. Uhum. リムル陛下のご指導のおかげですわい。 Esses dois não valem nada. Eles dividem o mesmo neurônio. 軌道に乗ってきたダンジョン。その最下層はベルドラの大広間から始まり各種研究施設を備えた大空間となっている。 Já tá todo mundo ali perto do Veldra. ペスターを副所長に据えた研究施設にラミリスが自分用の研究を行う施設。さらにラミリスに頼んで俺専用の開発施設も用意 O que し que você vai fazer, meu amigo? É. 防衛や機密漏洩防止の点も安心だしディアブロに頼まれていたよりしろ作りに専念できるというものだ。 Mas precisa criar tantos? ついでにトレイニーさんの妹分たちにもよりしろを作るって約束したあんだよ。 Ah, verdade, né? Entendi. Que aí, se elas assumem esse corpo, elas deixam de estar vinculadas com a floresta. É, elas podem ir pra qualquer transitar lugar. pra qualquer lugar. Mas não é só ele criar do corpo dele? Sabe? Engole. 連絡を絶っています。 Verdade. 何かあった可能性があります。何かな。ご無事でしたか。心配しました。お食事にも姿をお見せにならないので。 Minha filha, ele é um Lorde Demônio, né? Como se ele fosse morrer de fome. 無事ならばそれで。 Ele nem precisa comer. え自由に過ごされても誰も文句は言いませんよ。これからは毎日顔を見せるようにするよ。お、うまそう。は、そういえばビョルマイル殿がリムル様を探しておりましたよ。ヨロマイルは？どうしたそんなに慌てて。大変ですぞ。正行様に続いて今にも30階層が突破されそうなのです。 A turminha dos verdes lá. Com certeza. チーム緑蘭です。あ、そうそう、こいつです。 Apareceu gente forte de verdade, né? É por isso que não dá pra baixar o nível da masmorra. Entendi. Porque senão esses caras chegam no Veldra. O demônio. Ih, ferrou. なんだこりゃ。 Ela divide em grupos. Uhum. ギリギリの方法で攻略してるのよ。例えばこれ。事象の記録玉。パーティー全員に適用される使い捨てのセーブポイント。これをボス部屋手前で使用するでしょ。そしたら機関の予備小小屋を使ってダンジョンから脱出するの。で、パーティー解除。その後メンバーそれぞれが上限いっぱいの10人。 Ah, eles voltam com vários grupos. Nossa, que sacada. ポイントに戻れば。 Nossa. もはや小部隊だな。 Uhum. Que sacanagem. Eles estão roubando. É. Na verdade, não tem nenhuma regra falando que isso não pode. Então cria. そうか殿に調べてもらいましたところ、ベルトという有名な傭兵団だそうです。金の出所はイングラシア王国ではないかと。 Yuki. 我の見立てでは40階層のボスも撃破されるであろうな。 Com essa estratégia, provavelmente. ボズールたちとてこの人数ではどこまでやり合えるかわからぬ。だよな。まずいな。実にまずい展開だ。 実は O que você fez, Amires? 60階層以降のボスモンスターが機能して Ah. Eles vão passar direto. 国際でクルセイダーズに戦闘を
こんなの日向様でも無理でな。 Ela limpou a masmorra, foi isso que aconteceu. Vixe. いやーもう凄まじかったですぞ。手始めにエレメンタルコロッサスを破壊。 Nossa, ela usou Disintegration no bicho. ボスを撃破。90階層まで一気に攻略されまして。 É, E porque... derrotou a Beretta. É, mas pra ela não tem desafio. ほいでね、その後95階層の宿で優雅に一泊され、ミリム様が捕らえてきたドラゴンたちも全て撃破され。 Nossa, ela ferrou todo o plano do Rimuru. ってことはついに我の出番となった。嘘だろ、お前戦ったの？来る者拒まず E você perdeu, né? 我は逃げも隠れもせんのだ。日向は強かったぞ。我に通じる攻撃を探るような戦い方をしておった。戦い方には無駄が多かったが、最後の攻撃は良かった。わずかだが我にダメージを与えたほどだ。300年前我を封じた勇者の絶対切断に通じるものがあった。思えば剣筋も似ていたやもしれぬ。 É, porque, né? 勇者の攻撃には無駄など一切なかったが。で、勝ったんだよな。無論だ。よもや心配したのではあるまい。 Eu fiquei. Por um momento eu fiquei. Eu não. 相手に認めて負けた前科があるから。 Olha lá. 我も成長するのだ。日向さんって本当にすごいんですね。まあ話は分かった。60階層以降のボスについて対策が必要ってわけだな。それとですな、実は日向様から報奨金は出ないのかと。 Mas se ela não derrotou o Veldora. しなさい。すごいな、ホーリーナイト団長。給料安いのか？でしたらね、できればリムル様の方から。 Ele não vai. 頼んだぞ、ニョロマイル君。リムル様。まずは60階層の強化だ。ボスを任せているのは Ah, ワイトキング、アダルマンだ。 é, ele é Mas forte. eles também revivem, né? Sim. 面目次第はございません。いかなる処罰も甘んじて受ける所存でございます。 Ele perdeu? 頭を上げろ。俺たちの認識が甘すぎたんだ。 Mas. アンデッドの前にホーリーナイトは相性が悪すぎた。 Ah, ele perdeu pra Hinata. Ele é o 今 guardião do. 以前使えた神聖魔法も使えないんじゃないか？なぜご存知で？神聖魔法とは信仰の力だ。扱うには霊視に干渉可能な存在を信仰してその見返りに力を借りるという契約が必要になるんだよ。 Mas a coisa te ensinou a fazer isso? A Luminous? 神の儀式にでもこの契約を組み込んでいたんだと思う。だがお前の信仰対象は俺に移った。つまり契約不履行。ルミナスの力を借りられるわけがない。なんと。シュナは知らずにその極意を掴んでいたんだろうな。だから神聖魔法が使えるんじゃないか？厳密に言えば悟るもので模倣したものですが私はリムル様を信じております。ですからなんとなくお力をお借りできるのではないかと感じたのです。さすがだな。というわけでこれから2人に信仰と Ah, tá. Pensei que ele tinha esquecido dessa porra. ワイトのお前でもダメージなく使えるよう間に合わせだがオリジナル魔法も考えてみた。リムル様御自ら？いいか、これは契約だ。そして極秘事項でもある。くれぐれも他言無用だぞ。はい。Ele tá treinando. Oh! Oh! Por um momento eu entendi ele falando Gabiru. Eu também. そうだ、せっかくだから。 Oh, ele fez uma sala pra ele. Oh! Parece digno de boss. アダルマンの新しいボスベア。いいじゃん、いいじゃん。 A cara dele. 我が神リムル様より預かりし教訓さ。
tenho uma pergunta. As pessoas que são chefes dos pisos... Ressuscitam? Não, isso aí eu já perguntei. Hum. Ficam aí o tempo todo? やられても復活するんじゃ Eu não sei, será que tem expediente? É uma pergunta boa, amor. É uma pergunta muito boa. 大丈夫それについては当てがある Que tipo, ele tirou as pessoas da vidinha delas lá fora pra ficar lá dentro da masmorra, entendeu? É. 状況をチャンスと考えよう忘れちゃいけないのは俺たちのダンジョンが進化型のアドバンストダンジョンってことださまざまな問題を乗り越えて強化されていくそうだろ当然だお前たちここにいたのか Nossa, que dó, esqueci que eles estavam com ela. 私のドラゴンたちがやられたそうではないかおお一体どんな過酷な修行を Nossa, eles foram espancados. Eu fiz o que deu e pude pouco. まさかヘルモードをクリアするとはほうならば我がベルドラ流刀殺法も伝授してゴブタは私の弟子だ Coitado. よく頑張ったな俺の陰で休む Ele vai pensar duas vezes antes de se envolver onde ele não é chamado. É. ゴブタもよくやった約束してたエルフのお店連れてってやるからな Ressuscitou. E a vara de pescar? まだ元気そうだな Deixa a Mirim de chefe, pronto. Nossa, mas aí eu, né? チーム力なんだとついに40階層のボスも Mas já? 倒したようだどうするつもりだ舐められるのはダメなのだ問題ないよこのまま進めば俺が罠を仕掛けた49階層がある嫌がらせに重点を置いた素敵な場所がねでもまさか私たちが直接出向くとか言わないよねふんふんこいつを使うなんだ Que isso? これは名前は疑似コン魂の器を模して作った代用品だよ引きこもって何開発してるのかと思う Será que tem a ver com aqueles androides que ele tá fazendo? Eu acho que sim, mas eu ainda não entendi. アクティスの魔核から作ったものでまやってみた方が早いなみんなこれを持って好きな魔物を想像してみてくれ後で買いたいってのはなしだからな魔物何を考えておるのやら Nossa. マスターコアは使用者の思念に応じて姿を変えるんだ魂の器を保護するのにもちょうどよく Ele pensou no esqueleto. Ela pensou no slime. スライムじゃねえかいいではないか好きな魔物とか言うからだ Que bonitinho. Eu achei que ela tinha imaginado aquele dragão dela, lembra? Ah, sim. なるほどさてはこやつらを使って翼乱を迎撃しようという魂胆だなそういうことでもリムルの作ったゴーレムじゃ持たないよ本番はここからだってひょう Ele colocou a alma dele. Dentro do monstro. おお思ったよりも馴染んでるな Ah, tá. O fantasma foi ele quem imaginou. 何をしたんだ自分の魂を入れた疑似コンをマスターコアに合体させることで自在に動かせるアバターコアが完成するんだ Mas o que isso? Isso vai fazer ele participar da masmorra? Não entendi. É, eu acho que sim. Eles querem entrar como monstros pra impedir o outro grupo lá.
Meu Deus. 手のひらくるくるだなこいつら Mas eles não parecem muito fortes. 戦車いや Olha. その口くれた Pô, Slime. Nossa. 楽勝だったな。あんなの雑魚だ雑魚。 Meu Deus. まさか初心者パーティーに負けるとか Eu falei. Meu Deus. 次回 É que assim, チーム結成 Eles. Não significa que o poder deles vai pro. Você tem noção que esses aventureiros nem sonham que eles derrotaram 3 Lord Demônio e um dragão primordial? Você tá entendendo? A hora que eu vi principalmente a caveirinha do Veldora. Uhum. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, aquilo ali não vai Não é que derrotar assim, quando eles nada. falaram que eles estavam projetando isso aí pra impedir o grupo dos verdes lá, da Fúria Verde, eu achei que eles iam conseguir passar o poder deles pra esse fantoche, entendeu? Né? Sim. Tá beleza, o Darmirius não ia fazer muita diferença, mas assim, a Millie ia virar um slime super poderoso, como o Rimuru. É. O Rimuru ia ser um fantasminha de fogo muito poderoso e o Veldra um esqueletinho que ia destruir tudo. Mas não. Eles... Enfim, O Golem é só a alma que vai, o poder não. É, Entendeu? basicamente. Então. É igual você tá jogando videogame. no level 1. Você vai usar o bichinho lá do jeito que ele estiver lá, entendeu? Então, Exatamente. É isso. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Enfim, gente, esse episódio a história não foi pra lugar nenhum, né? Foi só uma... Não, ele só apresentou as questões da masmorra, né? Que eles estavam com problemas, né? E apresentou esse outro grupo. Que eu acho que também vai ter alguma relevância em algum momento. Porque Suspeito, a né? câmera estava focando demais, né? Suspeito nesse grupo. Aquela atriz estava sendo muito focada, então eu acho que ela vai ter alguma relevância de alguma forma. E assim, eu fiquei com um pouco de medo, sim, do Veldora ter perdido pra Hinata, porque como o Rimuru disse, o Veldora, ele meio que, né... Mas, assim, eu acho que não, porque ele já queria lutar com ela. Desde lá da terceira temporada, que teve o BO com ela. Eu acho que é muito... E outra, a Hinata ela não tem lábia, né, Kelly? Você tava preocupada com o quê? A minha Mas preocupação... o problema não era a lábia dela, era porque ele ia gostar tanto de estar lutando ali com ela que ele ia esquecer o que ele tava fazendo, entendeu? Então, mas é muito mais fácil ele esquecer e perder o controle e destruir tudo do que perder pra ela. A não ser que ela saiba qual a técnica que a outra heroína usou pra selar o Veldra, mas não faz sentido, porque ela sabe que o Veldra é aliado agora, então ela não ia selar ele. Quando a gente diz de perder na lábia, eu fico com medo do Masayuki chegar lá. Só que ainda assim, o Masayuki, ele tem o poder do carisma, que é uma magia dele. E o Veldra é imune a qualquer tipo de magia, então meio que a lábia do... E os amiguinhos lá do Masayuki que lutam, né? E eles não são tão fortes pra derrotarem o Veldra, E outra, a única pessoa que ganha do Veldra na lábia é o Rimuru. Ele que leva o Veldra na lábia, porque o Veldra vê o Rimuru como o grande amigo dele, o melhor amigo dele, a inspiração dele, sabe? Então ele tem... É muito engraçado. Ele já tem uma predisposição a obedecer o Rimuru. O restante não. Então eu acho que... Mas é o que eu falo, o Veldra, ele só precisava de um amigo, gente. Ele queria uma pessoa pra fazer companhia pra ele. É. Ele sempre foi um dragão solitário, entendeu? Então, eu acho que assim, corroborou que todo o tempo que ele deve ter passado como dragão, né? Que ele Sabe destruiu a cidade sem querer. Sabe o que o Veldra é? O Veldra é aquela criança que ele atacava tudo, destruía a cidade, não sei o que, tanto que ele era conhecido como temível dragão, terrível dragão da tempestade. Ele é aquela criança que faz bagunça pra chamar atenção, porque ele quer atenção. Ele queria um Ele amigo. Ele era uma criança carente. Até porque ele mesmo... Até porque ele é o mais novo dos irmãos, né? Ele é o caçula, Ele é o né? caçula. Até porque eu dá a entender que ele sabia que o poder dele protegia toda a floresta. Nossa, enrosquei pra falar Enroscou. floresta, gente. Toda a floresta de Jura. Tanto que, assim, quando ele vai pro estômago do Rimuru, ele fala isso, né? Que quando ele sumir, ele vai O sumir. negócio ia mudar ali. Ia mudar as coisas ali. Então, assim, eu não acho que o Veldra seja um mau dragão, que ele seja aquele que quer fazer mal pras pessoas, sabe? Eu acho que, realmente, não que ele tenha feito aquilo sem querer, porque ele sabia que ele tava, né, exagerando. É, mas ele via, assim, Mas- ele era meio bobo, né? Ele Então- via como uma...
E agora, com o Rimuru do lado dele, o Rimuru meio que ensina a criança Não, o Rimuru deu propósito limite, pro poder dele, né? entendeu? E ele gosta disso. Uhum. E ele quer estar junto das pessoas, Ele tá feliz né? ali, Ele né? tá feliz ali, né? Ele quer ser útil. Ele tava feliz por estar numa barraquinha de yakisoba, gente. Uhum. Então, assim, ele é feliz no simples, literalmente. E é engraçado porque, assim, eles estão usando o Veldor aqui pra uma coisa totalmente estúpida. O próximo episódio vai ser só nessa brincadeira deles com os fantoche. Vai ser muito estúpido. Mas isso é bom, porque cai naquele dilema que a gente tava falando do Diablo no último episódio. O Veldor ele é uma criatura de poder tão colossal. Como que você aproveita o personagem dele no anime sem botar ele pra brigar e destruir tudo? Alívio cômico. Nesses episódios mais levinhos, sabe? Você tira ele do personagem do dragão grandioso pra gente aproveitar o indivíduo Veldra, não o grande dragão Veldra, sabe? Tanto que desde a segunda temporada até agora, eu acho que ele tá aparecendo muito mais nesses 2 últimos episódios do que nas outras temporadas todas. Porque Sim. geralmente ele aparecia lá. O que ele tava fazendo? Lendo mangá. É. Ele só fazia isso. Mas é o que eu acabei de falar. Como que você E vai aqui usar o ele- Veldra? E aqui eles estão aproveitando ele, tipo, ele tá dando. Propósito. Pro Não, personagem. ele dá conselhos, ele dá Ah, tá. ideias. Então ele tá realmente Fazendo a diferença. ali no meio fazendo a diferença. Ele não tá lá na reunião só olhando pro teto lendo mangá, entendeu? Ele tá sendo consultado. Uhum. A opinião dele tá fazendo diferença. Sim, ele tá presente no anime. É, Mas eu entendo ele ter ficado de escanteio nas outras temporadas, tanto que o Rimuru fala, Veldra, você é a linha de defesa final de Tempest. Porque se passarem por mim, não vão passar por você. É isso. isso. E assim, não faria sentido levar ele no encontro dos Lords Demônio, porque ele era muito forte pra estar lá. Eu vejo ele mais forte que os Lords Demônio, talvez menos que o Gui, que o Gui tem toda uma história que a gente vai entender ainda do porquê que ele é o mais forte. E talvez a Millie, mas eu ainda acho que ele seja mais forte que a Millie. Ele tava brincando com a Millie, né? Quando ele tava lutando lá, quando ele apareceu lá. Então, segundo um dos nossos inscritos, o Vel, ele falou que a Millie é possivelmente mais forte que o Veldra pelo fato dela ser filha do dragão o primeiro dragão primordial. E que ele passou o poder dele pra ela quando ela nasceu. Mas assim, eu tento entender que a Millie, ela ainda é mestiça. Ela ainda é a junção de uma humana com um dragão. O Veldra é um full dragão, sabe? Então eu ainda acho que talvez ele seja mais forte que a Millie, a gente vai entender. Não dê spoiler, tá bom? Só que, tá? É suposição nossa com base no que foi apresentado. Então eu ainda acho que ele seja muito forte. Por isso que eu acho que ele ficou de escanteio. Não tem como você... Porque assim, o Rimuru tava lutando contra o Claymon, que era o Lorde Demônio mais fraco. Você bota o Veldra na mesa, acabou. Ele deu uma sabe? baforada e ele morreu. Ele tem que ficar de escanteio pra que tenha história. Sim. Entendeu? É tipo tirar o Gojo do Jujutsu Kaisen pra que tenha história. Eu Basicamente isso. acho que é até por isso que ele ficou bastante tempo no estômago do Rimuru. E quando ele apareceu como um humanoide e não como o dragão do Vendaval. Uhum. Né? Ele veio pra realmente fazer parte da história, não como uma figura super poderosa, mas Sim. como alguém ali no meio de Tempest mesmo. Um cidadão de Tempest. Personagens como ele, a Millie, é difícil você colocar eles na luta pra valer. Tanto que, no final da primeira temporada, eles travam uma guerra contra o Caribudis lá, e a Millie, com um golpe, ela mata o bicho. Entendeu? Então, esses personagens têm que ficar de escanteio. E eu acho um milagre que o anime consiga aproveitar eles dessa maneira, sem precisar usar do poder deles. Porque toda vez que o Rimuru só... E é legal, porque o Rimuru ele só se desenvolveu, porque em todas as vezes ele se recusou a usar a influência dele com os Lords Demônios. Ele poderia ter usado o poder dele com a Millie. Ele poderia ter usado a influência dele com as outras nações que ele tinha. Mas não, ele se resolveu ali. E foi por ele se resolver ali no mundinho dele que ele conseguiu evoluir tanto. Sim. Então isso é um mérito do personagem dele, isso é muito legal. E Sim. o anime foi muito bom nesse ponto. Ele soube cadenciar o uso de personagem, tanto os mais poderosos quanto os mais fracos. E assim, Slime, vamos combinar. Tem muitos personagens full power. Muitos. Tem. E assim, aí eles sempre tem que ficar escalando mais, porque o Rimuru é muito poderoso. A Uhum. Hinata é muito poderosa. O Veldra é muito. A Millie só parece personagem full power aí. Sim. Então, por isso que eu acho que a maioria das tramas de Slime, elas são mais políticas, né? Que dá pra resolver na conversa. Uhum. Do que nas lutas, realmente. Porque não tem como. Você escala numa magnitude tão grande que não dá mais, entendeu? Se começa uma guerra mundial ali, cada nação tendo que se defender.
Você tem a Millie defendendo a nação dela, o Gui defendendo a nação dele, o Veldra e o Rimuru defendendo a nação dele. Eles destroem o mundo, basicamente. Acabou, entendeu? Guerra pra sempre. Não tem. Não tem como. Graças a Deus o anime sabe contornar muito bem isso. Sim. Ele coloca seres muito poderosos, mas quase não tem luta. A Xion, então. Mal roubado o poder dela. Então, mas tem um problema aí. O que torna o Rimuru provavelmente o personagem mais poderoso do anime. O resultado certo, que é o poder da Xion. Que ela consegue o que ela quer, da maneira que ela quer. Lembra que o Vel explicou pra gente que um dos poderes do Rimuru, do Beelzebub, é ele conseguir usar o poder de todos que são da linhagem dele? Ele pode usar o poder da Xion. Então, entendeu? Ali, entendeu? Todo mundo é roubado Talvez, nessa eu acho que é isso. Mas faria sentido ele poder usar o poder da Xion porque ela é da linhagem dele. Ela é uma que recebe o nome dele. E ele poderia usar o poder dela. Então, ele pode usar o poder de todo mundo, porque todo mundo em Tempest é da linhagem dele. Mas não precisa. Só o poder dela. Porque eles por si só já é forte. E aí, né? Enfim. É isso, gente. Comentem. A gente Comentem. enrolou. Continua falando. Porque slime é muito bom. Nossa, a gente gosta de falar. Nos primeiros, quando a gente gravava, a gente não falava tanto. Mas agora a gente Vocês vão ver a diferença. a gente tá bem mais desenvolto agora. Uhum. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa um hype pra ajudar a gente também. Toda a burocracia que vocês já conhecem. Uhum. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau.